Então já vamos começar. Salve, salve, turma! Como é que vocês estão? Gente, o episódio de hoje, vocês devem estar pensando, mas Fialho é Peloso. O Sidney é Isaura. Como é que funciona? O negócio é que eu gosto demais do Sidney. E não vou deixar de fazer um episódio porque nós não concordamos com os prefeitos apoiados. Mas a gente está aí junto para somar em prol do município, né? E não em prol de A, B, C, D e tudo mais. E uma coisa que eu tava falando pro Sidney off, quando ele veio no episódio, eu falei para ele que eu tava quase querendo fechar. E aí, Sidney me deu um up ali, não sei se foi a sorte da sua presença, que nas mesmas semanas eu enchi a agenda de convidado, teve os conselhos da sua assessoria que adiantou demais para mim. Então, é isso. E eu preciso falar dos meus patrocinadores, que no caso sou eu mesmo, né? Agora estamos com a agência Pode Vir Podcast, Marketing, Assessoria e Comunicação para você aí que quer fazer um rolê diferenciado para sua empresa ou para sua persona na internet. Temos gestão de tráfego, gestão de rotinas diárias. Temos aí o tráfego pago para você que está iniciando um novo negócio, não sabe por onde começar, não sabe, meu Deus, eu vou divulgar para quem que vai comprar meu serviço. A gente nicha isso tudo e a gente vai fazer tudo isso acontecer de uma forma tranquila, maravilhosa. E já começando, Sidney, eu quero, se você já passou da convenção? Não, você é pré-candidato. Eu quero saber, eu não sei se eu te perguntei da última vez, mas como que está sendo a correria de ser pré-candidato e como que está sendo a expectativa, se lá no início, quando você foi chamado para ser pré-candidato a vereador, e hoje, quase chegando nas convenções, as expectativas se frustraram? Se superou as expectativas? Como que está sendo essa situação para você? Boa tarde, Fialho. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Então, foi uma situação tão interessante porque de lá para cá muita coisa aconteceu, muitas mudanças aconteceram, muitos outros pré-candidatos se juntaram com outras pessoas, então foi uma expectativa que eu criei, mas parece que surgiu outras situações que eu acredito que melhoraram a situação. Tem sido uma corrida difícil, não é fácil, mas tem sido prazeroso, porque eu tenho conhecido inúmeras pessoas que antes eu não conhecia. Eu tenho focado bastante em conhecer a comunidade, porque o meu nicho é bastante ali com o serviço público, então eu estou abrangendo isso para conhecer também a população. Então tem sido uma situação bem bacana por conhecer tanto pessoas quanto também problemas que antes eu não sabia que existiam. E agora eu sei, agora eu conheço, e aí a gente consegue debater e criar um esquema bem bacana para quando chegar o momento da campanha. Tipo quais problemas? Que eu não sabia que existia. Problemas, por exemplo, que eu achava que era exagero, mas tem gente, por exemplo, que fica 15 dias sem água. Eu achava que isso fosse um exagero. A gente viu que existia muitos comerciantes aqui de Senador Canedo que tinham grandes expectativas, por exemplo, de ganhar áreas públicas para poder prosperar o negócio, para poder aumentar o negócio, e não conseguiram. Eu não sabia que existia esse diálogo aberto aqui. E, infelizmente, essas áreas foram doadas para inúmeras pessoas, os parentes dos secretários atuais, quanto os parentes de vereadores, parentes de pessoas completamente alheias a Senador Canedo. Então deu para conhecer muita coisa, e isso são situações que eu não sabia. Uma doação diária, por exemplo, Fialho, tem que haver uma licitação. Tem que haver uma licitação para entender se vai ter um desenvolvimento ali naquela região ou não. Coisa que não acontece. Então, se pelo menos o diálogo estava aberto com os comerciantes locais, bacana, interessante, mas não fluiu, não foi executado da forma que foi combinado. Mas essa coisa, eu vejo você com vários vídeos, o lixo da cidade, por exemplo. Eu jurei que você estava falando de Goiânia, porque a gente só escuta o problema do lixo em Goiânia, né? E, cara, eu tô finalizando a leitura do Príncipe, de Maquiavel.
E esse livro me fez entender, inclusive um abraço para o Sidney Vilela, ele que me orientou a comprar o livro. E ele não trouxe o copo de café, né? Não, mas não tem descartado ele, não. Não, eu pego lá. Mas enquanto você responde a pergunta. No livro, o príncipe, o rei lá, ele estava ganhando ouro, prata, pedras preciosas, no quesito geral, da população dos seus aliados, né? E aí ele foi inventar a história de colocar o Papa Alexandre, que é o Papa da época, no poder, colocar a Espanha na Itália, que foi assim que foi criado o Vaticano. E aí eu falei, porra, então colocar a religião para andar junto com o líder político é uma péssima de uma ideia, né? E também, através desse livro, tem no capítulo 18, salvo engano, tem a ideia de que Maquiavel fala que é melhor você ser temido do que você ser amado. Porque quem ama trai. No quesito político, né? E aí eu queria saber da sua interpretação. Então, a política ela é tão interessante porque é muito ampla, né? E dentro da política precisa haver inúmeros pontos que a gente às vezes imagina que não faz sentido, mas faz. E a religião ela precisa entrar, porque a religião, a política, por exemplo, a política é tudo. Você respirar já é um ato político. Então, se a religião existe, se a religião é um quesito importante para a população, para a sociedade, ela precisa ser pensada pelos políticos também. E aí, quando você abre isso do ter medo e do ser amado, na política eu não acredito que dá para ter. Eu não acho que seja possível você romantizar a política. Então, quando você pensa que dentro da política é melhor você ser temido do que ser amado, eu acredito que é no aspecto de se eu sou temido é por alguma coisa, seja pelos meus posicionamentos, seja pela minha coragem também de se posicionar, seja pelo grupo que eu tenho ali que eu consigo influenciar com as minhas ideias. E o amado já não faz muito sentido, porque a minha mãe me ama, os meus amigos me amam, mas nem sempre esses amigos, essa parte da família, vai concordar com o que eu entendo que seja necessário para a política. Porque dentro da política o que tem que ser prezado, por exemplo, é a justiça. Eu acredito que a justiça é o que tem que ser a base para a política. E nem sempre ser justo é ser bom. Porque para ser justo, alguém vai ter o interesse ferido. Alguém vai ter o interesse ferido, Fialho. Então, você imagina se uma pessoa que é boazinha para todo mundo, tentando ser amada, ela não vai conseguir chegar não vai conseguir chegar muito longe. Não vai conseguir. Por quê? Porque em qualquer momento aquilo ali vai sair. Ela vai ser traída realmente. Porque vai aparecer uma pessoa, uma figura mais interessante para ela amar, para aquela pessoa amar. Agora, se você é uma pessoa que tem os seus ideais firmes, uma pessoa que você consegue influenciar outras pessoas com seus ideais, os políticos, as pessoas que estão ali internamente dentro da política vão te temer, mas vão te temer por esse motivo, porque você não vai ser covarde, porque você vai se posicionar, porque você vai lá procurar saber o que está acontecendo e por que está acontecendo, como está acontecendo, que é o que a política precisa estar sempre aberta para ouvir, está sempre aberta para entender de todas as partes. E sem essa divisão de, por exemplo, se a religião entra na política, eu não digo religião enquanto uma só religião, eu digo todas as religiões. Lembrando que o aspecto que a gente está comentando é de 1491, que até hoje faz muito sentido, né? Sim. E existe uma linha tênue que fala que a religião vai até determinado ponto. A partir dali não é religião mais, são acordos políticos. Exatamente. Né? Mas eu queria já interpretar essa parte, porque eu achava que era mais ou menos assim. O ser temido, eu acho que é no quesito respeito, ser respeitado, porque o respeito vem com temor, ou você não concorda? Eu discordo, por isso que eu pensei na política. Me conte.
Porque eu acho que se a pessoa te respeita, ela não vai ter medo de você, porque é muito possível. Aí vamos sair da política, vamos para uma relação de amizade. Nós dois aqui, você me respeita bastante. Sim. E eu também te respeito. Você não demonstra ter medo de mim, assim como eu também não demonstro ter medo de você. E a gente mantém uma relação super saudável. Mas você não concorda que se eu ferir um determinado ponto da sua vida, eu vou começar a ter medo de você juntamente com o respeito que eu tinha por você? Se eu ultrapassar ao viés do respeito? Talvez a gente pode até imaginar que caminha junto, porque você me conhecendo, você sabe até onde eu consigo ir, você sabe do que eu tenho coragem de fazer. Então você sabe também das limitações que tem de você. Por exemplo, eu sei que com o Sidney dá para ir até aqui. Daqui eu não consigo ultrapassar. Se eu fizer isso, ou se eu falar isso, eu vou ofender o Sidney, então dali pra frente já não vai ter mais uma relação amistosa, uma relação respeitosa. Porque aí você vai estar ferindo o que eu entendo que seria a minha parte de dignidade. Parte da integridade. Isso. Então, mas é bem complexo. Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? Alguns episódios. Nunca peguei do início ao final. Eu já peguei inúmeras vezes. Tem um episódio, inclusive, que o Julius explica isso muito bem. Que para ser... Porque o Chris, ele tava como inspetor na escola. E aí foi a forma que ele encontrou de ser respeitado. Porque ele era o único menino negro na escola, não era respeitado. Isso lá em 1985, né? Por aí. De 1981 pra frente, que é quando ele conta essa história. E aí ele não era respeitado. Aí ele viu, nossa, agora eu vou ser inspetor, tipo chefe de turma, eu não lembro o nome exato. Então, a partir de agora, eu vou me sentir respeitado, eu vou ser respeitado. Aí o que ele faz? Ele bate na cara das pessoas, ele dá pé de rodo nos colegas. Se o menino tá mascando um chiclete, ele bate na cara pro chiclete cair. Isso, assim, são situações que eles apresentam de forma muito grosseira e muito... Como que fala? Não acontece isso, né? A gente sabe que não é dessa forma, mas eu acho que eles quiseram mostrar que o desrespeito não levaria ele pro que ele estava querendo alcançar. E aí é quando o Julius fala para ele que se você se você constrói uma relação de medo com as pessoas, você não está construindo uma relação de respeito. E aí foi quando eu percebi, porque realmente, como que você vai respeitar uma pessoa que você tem medo? Porque eu não consigo assimilar isso. Por exemplo, conhecendo uma pessoa, gostando dessa pessoa, respeitando essa pessoa, eu sei todos os limites que a gente tem ali um com o outro. E aí, se eu atravessar isso, eu acho que não é nenhuma questão de ter medo de atravessar, é uma questão de respeitar o espaço daquela pessoa, respeitar os limites dela e não ultrapassar. Agora, por questão de medo, eu acho que já sai um pouco dessa questão de amizade, de respeito. Sim, acho que o povo vai achar até ruim, mas assim, quando o Peloso foi eleito, a galera... eu não sei como foi a campanha, porque eu mudei pra cá, o Peloso já estava eleito, estava naquela transição do Divino pro Peloso, e o Divino tinha mais 14 dias de mandato. Então eu meio que fiquei assim. E aí o Peloso assumiu. Quando o Peloso assumiu, ele, por ser prefeito, se tornou uma figura pública. E ele, por ser figura pública, ele se tornou respeitável, certo? Se ele não tivesse feito os acordos que rolou, aquele bafafá dos 4 meses e tudo mais, se ele não tivesse feito os acordos com os vereadores da Câmara, que, salvo engano, eram 15, 13 estão com ele, não tinha acontecido o que aconteceu nos primeiros 4 meses. Então esse foi uma falha dele que ele usou para pecar, né? E aí foi se criando a oposição, porque não existe governo sem oposição, né? Mas na questão de eu sou amigo do Peloso, então eu sei até onde eu vou. Só que aí o Peloso se tornou prefeito. E aí o Peloso mudou. Eu não sou mais amigo do Peloso, porque ele mudou, ou eu continuo sendo amigo do Peloso, mas as atitudes políticas dele, algumas eu concordo, outras eu discordo totalmente, tanto que eu falo na política que eu sou centro-direita e o povo lá é esquerda pra caramba. E na prefeitura. E eu fico assim, velho, mas
isso não cabe a mim. Beleza, não cabe a mim porque eu sou apenas um... O povo me chama de jornalista, né? Eu sou apenas um jornalista, eu sou apenas um youtuber, eu sou apenas uma pessoa. Mas se eu vejo uma coisa e não tenho liberdade de achar errado aquilo, eu vou estar falhando como ser humano, certo? E eu vou, estando falhando como ser humano, eu vou estar falhando também com os princípios e valores que meus pais me deram lá atrás. Então vale mais eu ser amigo do rei e fingir de macaquinho, cego, surdo e mudo? Ou vale mais eu ficar ao lado da minha família e bater até o Peloso mudar? Sabe? Porque às vezes eu não sei lidar. Então me dá um conselho, porque tem coisa que, cara, tem coisa que dá pra fazer e tem coisa que é extremamente errada e a gente fala, pô, isso aqui vai além da minha alçada, né? Sim. Eu vou entender que você fez essa pergunta e todo esse exemplo que você deu foi em relação à minha relação com ele, né? Não, Não? em relação à gestão. Não, mas é porque você falou de amizade aí que existia. Não, eu nem queria falar da sua relação com ele. Então não é. Não, no quesito que eu perguntei mesmo. É porque você Gestão contou uma história que ficou muito política. parecida com o que aconteceu, né, comigo. Então eu te dou a resposta em relação à realidade do que aconteceu. De fato, eu me encontrei nesse cenário que você desenhou. Eu tentei puxar mais Maquiavel do que... Tá, vai. Mas você percebe que você conseguiu desenhar um cenário que eu vivenciei. Eu não era amigo do Fernando. Mas é minha visão como político também. Tanto que eu falei, ó, eu entro, mas se tiver coisa errada eu vou comentar, porque eu quero essa liberdade. Sim. Porque o programa, desde o primeiro episódio, fala mais sobre liberdade de expressão e eternizar pessoas na internet do que qualquer outra coisa. Sim. A pessoa falou, né? Então tá, seja bem-vindo. Eu falei, obrigado. Sim. Mas não vai ganhar 9 mil de salário. Hã? Não. Salário eu faço aqui. Com o episódio, com a minha empresa. Mas você entende que, por exemplo, eu estive nessa situação. Eu não era amigo do prefeito. Quando a gente se conheceu foi mais ou menos em junho de 2020, que foi bem na pré-campanha dele. E eu acho até que eu comentei, né? A gente se conheceu, eu dando uma dica pra ele sobre umas denúncias que ele tava querendo fazer. E aí a gente se conheceu na pré-campanha em junho, e aí eu já comecei a caminhar junto com ele. Nisso, a gente construiu uma relação de amizade, assim como eu construí com você, né? Porque quando a gente conhece as pessoas e a gente acaba tendo ali um dia a dia, é possível criar uma relação de amizade ou não. Você percebe que não tem abertura para ser amigo, mas dele teve. Então a gente construiu uma relação de amizade. Quando foi em novembro, né? Depois que ele foi eleito, aí eu fui convidado para de fato participar da gestão dele. Nessas mesmas condições que você deu. Eu tenho os meus princípios, eu consigo diferenciar o que é certo e o que é errado a partir do meu prisma, a partir do que eu entendo como certo e o que é errado, porque na própria filosofia você vai entender isso, que não existe um certo definitivo e um errado definitivo, tudo é relativo. E depende do olhar de quem tá vendo. Então, no meu olhar, no meu prisma, eu compreendo que muitas coisas falharam. Isso aqui, ó, gente. Nossa, né? Adorei a capa. A Andressa comprou pra mim na Amazon alguma coisa. E aí eu falei, pô, da hora, só que é difícil de ler. A linguagem é bem complexa, né? Muito. Vai na Nova Acrópole. Vai aonde? Depois a gente fala. Tá, continua. Então, tinha, sabe, alguns pontos que eu compreendia como errado e outros pontos que eu compreendia como certos também. E como você mesmo disse, não dá pra fazer política sem oposição. Mas dá pra você ter uma oposição que seja respeitosa, uma oposição que esteja querendo realmente o desenvolvimento da cidade e não uma oposição que esteja querendo o desenvolvimento dos seus próprios interesses, que era o que a gente via naquela época, né? Quando nós estávamos ali nos primeiros meses de gestão, o primeiro pedido de impeachment, ele veio pelo fato do prefeito ter feito a atualização do pagamento dos servidores, o database, através de decreto. E os vereadores naquele período entendiam que não deveria ter sido feito por meio de decreto e sim por meio de lei.
Errado, porque existia já uma lei falando que haveria a atualização todos os anos através de decreto, um ato do Poder Executivo. Enfim, pediram o impeachment do prefeito. Eu gosto muito de usar esse exemplo, eu já usei muitas vezes, tanto com o prefeito quanto com a primeira-dama, que naquele período a gente não tinha a Câmara do nosso lado. Nós não tínhamos. Se a gente encaminhasse projetos de lei para lá, não seriam aprovados. Mas nós encaminhamos o database, né? Como eles entenderam que não poderia ser por decreto, o prefeito resolveu fazer um projeto de lei e nós encaminhamos. Em conversa com os meus colegas, com os que acreditam em mim, com os que estavam comigo, eu falei, olha, nós vamos encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores fazendo a atualização do salário e criando o auxílio conectividade. Então, é muito importante que todos vocês vão para lá, porque é do interesse de vocês, os vereadores precisam entender que, caso eles não aprovem, além dos interesses deles serem desatendidos, né, porque vai continuar do jeito que está, o dos servidores também vai ficar. E aí é uma massa que vai ficar contra eles. E foi o que eles fizeram. Os servidores foram todos lá para a porta da Câmara e os projetos de lei foram aprovados. E aí até me fazem questionamento. Ah, mas eles foram porque era do interesse deles. Óbvio, todos os projetos de lei precisam ser a benefício de um grupo. Precisa ser para benefício de um grupo, de uma classe, de uma categoria, de, sei lá, de pessoas que são do agro, de pessoas que são da cultura, de pessoas, enfim, de inúmeras pessoas. E para o desenvolvimento da cidade, o prefeito precisa criar projetos de lei que façam isso. Agora, se o projeto de lei não é do interesse de ninguém que não seja prefeito, ou um vereador, ou todos os vereadores, para quê? Para quê que a população vai para lá defender isso? Não vai. Então, a partir do momento que nós tivermos um prefeito que estiver lutando pelo desenvolvimento da cidade, não existe essa necessidade de ter base na Câmara de Vereadores. Até porque vai estar todo mundo querendo caminhar para o mesmo lado, que é o desenvolvimento da cidade. Agora, se eu quiser que seja aprovada uma lei aprovando a doação de 14 áreas públicas de forma ilegal, eu vou precisar trazer esses vereadores para o meu lado, de uma forma ou de outra. Eu tô rindo porque... Entendi. Que eu acho que vai ficar ruim, né? Mas é isso, eu acho que não dá pra você imaginar que você vai querer defender seus interesses, vai ter um grupo pra te defender e bater palma pra você só porque você é o prefeito. E aí entra a questão do medo e do respeito. Eu continuo respeitando, mas medo eu não tenho. Aí, você entende? Entendo perfeitamente. Mas essa questão de quem quer fazer rir tem que... Quem quer rir tem que fazer rir, né? É basicamente isso. Sim, quem quer rir tem que fazer rir. Porque... Mas será que tem que rir? Será que é pra rir? Verdade? E será que é pra rir? Será que lá é o lugar de rir? Gerir uma cidade é pra ficar rindo? Às vezes, não. É claro que você poderia rir imaginando que você construir um hospital, beleza, você vai ficar muito feliz, mas imagina se você vai criar ali uma lei mudando o direcionamento orçamentário para a construção de um hospital e aí você manda esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Você acha que sua opinião, você acha que seria necessário ter a maioria da base dos vereadores ou provavelmente os vereadores aprovariam esse projeto de lei? Ou se não aprovassem, o que você acha que seria em relação à imagem deles em relação à população? Meu posicionamento. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Para ser prefeito, na história de Goiás, você sempre tem que ter o maior número de vereadores para você ser eleito. Não, como assim? O maior número de pessoas. Ah, você falou vereador. Vereador. Pré-candidatos a vereadores. Porque ali se faz uma base. Isso. Né? Mas existem pessoas que falam assim, eu vou para vereador, mas não quero nada, vou só complementar a chapa ali, tá tudo certo. E aí essas pessoas não são lideranças, elas estão ali só para cumprir um favor, ou passar tempo, ou fazer alguma coisa. Então eu acredito que a partir do momento que o prefeito, um pré-candidato a prefeito, está ali para cumprir favores, já está errado. Por quê? Porque a política, ela ensina a gente a ser mais maduro para tomar determinadas decisões. Sim. Né? Em prol de uma sociedade inteira, tanto da oposição, quanto base, quanto
qualquer outra coisa. Até a galera que vota nulo, você tem que defender. Sim. Então eu acho que nesse posicionamento faltou faltou um posicionamento de forma de um fisioterapeuta que cuidou de várias pessoas. Por que ele não pode cuidar de todo mundo ao mesmo tempo? Que é o que eu imagino que as pessoas esperavam. Mas por que ele não pode fazer isso? Ou porque está mal assessorado, ou porque ele tá lá por conta de um favor de alguém que resolveu cuidar lá, ou por conta de coisas espirituais, vai saber, né? E quanto mais eu ando em Senador Canedo depois que eu comprei o carro, eu fico mais horrorizado. Por quê? Porque de um lado, todo mundo... De um lado, vamos colocar assim, vamos dividir a cidade em 4 fatias de 25%. A primeira fatia de 25% é apaixonada no prefeito. A segunda, ela gosta, mas pode melhorar. A terceira é oposição, mas ainda ajuda no cuidar da cidade. E a outra não quer saber de política e nem a pau, não conversa sobre isso, tá tudo certo, né? A partir do momento que eu voto em alguém, esse alguém, ele não precisa me representar, ele precisa representar a minha cidade. Ele precisa representar a pessoa não, ele precisa representar o município, né? Então, cuida da água, cuida da comida, cuida da leitura, educação, por aí vai, segurança e tal. Ele tem que cumprir 100%, porque são 100% de pessoas que geram expectativa ao vir morar em Senador Canedo. Sim. Não o contrário, né? Senador Canedo já deixou de ser a cidade de dormitório para ser uma cidade, coloca aí, uma cidade ímpar, né? As pessoas vêm para Senador Canedo não mais com aquela mentalidade de Senador Canedo é uma cidade... Senador Canedo é uma cidade dormitório. Não, Senador Canedo, eu venho aqui, crio uma empresa porque é a terra da oportunidade. Isso eu falo como empreendedor que sou. Não como um menino de 14, 15 anos que não sabe nada de política, sabe? Então, o que eu acho? Eu gosto muito do Peloso. E eu acho que, pelo menos as escolas municipais, eu estava conversando com um assessor de um vereador aí, e aí ele falou que nos anos 70, 80 e até o início dos anos 90, tinha 2 matérias, que era orgulho cívico, moral e não sei o que, e tinha uma outra falando sobre como ser patriota, como respeitar seu país, ser patriota no quesito não ser bolsonarista, já lembrando, mas respeitar a bandeira, respeitar o país, respeitar tudo mais. E se começasse por Senador Canedo, seria maravilhoso. Por quê? Porque aí a gente teria quantas vezes a gente não ia sexta-feira antes da aula, pôr a mão no peito, ou na segunda, põe a mão no peito, canta o hino nacional, o hino de Goiás e o hino da escola, né? Um bom projeto para você colocar, já que você é da educação. Eu, enquanto secretário de Governança, Gestão e Planejamento, eu abri um processo para a gente criar o hino do município. Nosso município ele não tem hino, então a gente construiu na época, como a Secretaria de Governança ela criava as políticas que seriam adotadas nas outras secretarias e acompanhava, esse projeto foi encaminhado para a Secretaria de Educação executar, mas não foi executado na época. Na época o secretário era o primo do prefeito,
mas não foi executado, porque eu também acredito nisso. Eu acho que precisava criar um laço mais forte entre a cidade e a população. A população ter essa mesma imagem que você tem, senador Canedo, é uma terra que me traz prosperidade e que me traz possibilidades de crescer junto com ela. Porque quando você fala aí que é a cidade que mais cresceu dos últimos 10 anos, não é a cidade que mais cresceu em desenvolvimento, é a cidade que mais cresceu em nível populacional. É a cidade que mais teve aumento populacional. Então, a gente passou de 120 mil para 155 mil. Então, e aí, quando você fala da questão dos eleitores e quem votou nulo, eleitores, nós somos 61 mil de votos válidos. Então, e se for pegar de eleitores, nós estamos em torno de 90 mil. Então, tem muitas pessoas que não participam da política, mas a política interfere na vida delas, demais da conta. E aí existe esse afastamento dessa pessoa, desse cidadão, da cidade e da política, porque eles acabam associando a mesma coisa. Associando a cidade com a política, pegando a cidade, grudando ela na imagem do prefeito. Então, se eu não gosto do prefeito, eu não gosto da cidade também. Eu conheço muitas pessoas que não estavam satisfeitas com a gestão e mudou, senador Canedo. É tipo a escola, eu não gosto do professor, não vou gostar da matéria. Exatamente, eu não gosto do diretor da escola, não gosto da escola. Não vou cuidar da escola, vou rabiscar as paredes da escola. Eu não gosto do prefeito, eu vou rabiscar as paredes, eu vou xingar o prefeito, eu vou xingar a prefeitura, eu vou xingar todos os funcionários. Eu acho que sim, eu acredito que é, porque falta isso, sabe? Falta esse laço de proximidade do cidadão com a cidade, para ele entender que o desenvolvimento da cidade está completamente ligado ao desenvolvimento da vida dele. Porque não tem como desassociar isso, você imaginar que a cidade vai crescer e eu não vou junto. Eu, enquanto cidadão que moro aqui nessa cidade, não vou junto. E você vai sim, sabe de que forma que você vai? Porque essa cidade está desenvolvendo, está sendo valorizada, a casa que você tem também está sendo valorizada. Se você é comerciante, a loja que você tem também está sendo valorizada. Se a cidade está sendo desenvolvida e o prefeito, a gestão está acreditando nisso, a nossa vida também vai junto. Pensa, um comerciante que é valorizado ganhando uma área pública. Você imagina, o tanto que não é vantajoso para ele. O Diego Pneus, aquela área foi doada para ele. Você acha que ele conseguiria ser o que ele é hoje se ele não tivesse ganhado aquela área? De jeito nenhum. Então é muito importante. E é um cara, eu não sei se ele é daqui de Senador Canedo, mas hoje ele está aqui, hoje ele contribui com a cidade. Hoje ele gera emprego, ele gera renda. Então imagina, é você ter esse olhar, e aí eu vejo que as pessoas, elas criam esse estigma de odiar a cidade quando odeiam o prefeito, justamente por isso, porque o prefeito pega todos os mecanismos de desenvolvimento da cidade e entregam para outras pessoas que não estão preocupadas com o desenvolvimento da cidade, e ela se sente frustrada com aquilo. É igual você ter um irmão e a sua mãe paga uma boa escola para o seu irmão e não paga para você. Paga, você tá doente, compra um remédio bom para ele e um genérico para você. Compra uma roupa boa para ele e quando não serve mais nele, ela dá para você. Que relação é essa que você vai ter com a sua mãe? Não vai ser uma relação boa. Você não vai ter uma boa imagem, uma boa referência da sua mãe. Então eu imagino que é isso. E acaba que uma coisa está ligada na outra. Quando você cria mecanismos de aproximar a população da cidade, não é só fazer uma placa escrita "Eu amo Senador Canedo". Então você precisa de mais situações, você precisa construir mais situações que vai ligar a população ao desenvolvimento da cidade, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. O que você acha da criação da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, Habitacional? O habitacional já tem, né? Já. Mas uma secretaria que tira as pessoas de serem anônimas e dá nome a elas através de coisas que elas fazem dentro da prefeitura. Porque as pessoas, tem gente que odeia o Paço Municipal, e o Paço Municipal é só um prédio, né? Qual que é a sua opinião sobre a criação de uma secretaria que realmente faça com que o secretário vá para a rua perguntar o que você está precisando, como que é, o que a gente pode fazer por você? Por que isso nunca aconteceu? Tanto em, 50 anos de Canedo. Eu acho que, na verdade, o caminho não seria esse, Fialho. Eu acho que o caminho é você ter um secretário, um gestor, que entenda as necessidades da cidade. Porque esse contato direto de um secretário ou do prefeito direto com a população fica parecendo aquela época dos mercadantes. Fica parecendo aquela época da troca de favores. E eu acho que não é assim que tem que funcionar.
Você entende? Porque pensa, se um secretário vai ter condições de conversar com 155 mil habitantes da cidade para entender o que eles precisam, não vai. Vai conversar com um com o outro e não vai atender os interesses de todo mundo. Quando a gente assumiu a educação, a gente estava num período que os servidores estavam nas aulas remotas e pagando a internet com o próprio dinheiro. Eu era esse servidor que estava do lado de lá. R$180 que você fez o... Isso, e aí criei o auxílio para eles. Por quê? Porque eu sabia. Eu não fui lá perguntar do que vocês estão precisando. Não, eu sabia o que estava precisando. E não tinha condições de eu ir lá e perguntar, e aí, fulano, o que você está precisando? Mas como você ficou sabendo que eles estavam precisando? Eu era servidor, eu sou servidor. Então é isso, é você pegar a gente da cidade, gente que conhece as problemáticas da cidade, estão interessadas em resolvê-las e colocar lá. Isso já é quase que o caminho inteiro andado. Do que você pegar, por exemplo, uma pessoa de Goiânia ou uma pessoa de longe. Eu não entro nesse mérito de ser de Goiânia ou não. Porque às vezes a pessoa é de Goiânia, mas ela traz pra gente 1 milhão de possibilidades de desenvolvimento. Ela tá interessada nisso. Agora, o que a gente percebe é que pessoas que são de Goiânia estão aqui para receber o salário no final do mês e ir embora para casa. E continuar o mesmo trabalho que está sendo seguido há muito tempo atrás. Por exemplo, existe uma política aqui para essa secretaria, ela caminha assim, assado, eu vou continuar realizando o serviço. Só isso. Não cria nada novo. A gente está em constante mudança. Se a pessoa não criar um mecanismo novo de trabalho, a gente continua na mesma. A gente não sai do lugar. E é trabalhoso, é difícil. É difícil você procurar e criar novos mecanismos de trabalho para alcançar os interesses da população. Mas precisa ser feito. Mas esse não é o papel do político, do parlamentar, pensar em soluções? Isso. De todos, né? Porque o secretário, ele é um político também, né? Um cargo político. Então, é isso. É o que todos, por exemplo, o vereador, eu sempre falei isso muito. O prefeito, na verdade, lá no início, desde o princípio ele falava, vocês precisam receber todos os vereadores. Não existe vereador de oposição ou não. Tem que receber todos. Isso pra mim é super natural, porque na minha cabeça, e pelo menos com o que eu entendo que é certo, os vereadores representam nada ali uma região inteira. Ele não tá indo ali sozinho, ele tá indo ali representando um monte de pessoas. Então ele traz e fala, Sidney, ou secretário, eu preciso disso e disso e disso. Tá acontecendo isso e isso e isso naquela região. Tá acontecendo assim, assado. Eu preciso que mude, porque a população não quer desse jeito. Ela quer assim, assado. Aí a gente começa a construir um diálogo para fazer a transformação do que tá indo errado, do que tá indo mal. O que é diferente, por exemplo, de um vereador sentar comigo, sentar com um secretário pedindo um cargo, pedindo um favor para ele mesmo. Isso tá errado. Então é assim que a gente pensa. Isso o secretário, o vereador, o prefeito se unem por um objetivo só, que é o desenvolvimento da cidade, a gente vai avançar, a gente vai chegar em muitos lugares. E é isso que precisa, é isso que a gente necessita, que todos entendam um só objetivo, de desenvolver a cidade. E por quê? E por quê que até hoje o Caneta tá com 35 anos, 36, por aí. Vamos colocar que o Caneta tá com 35 anos. Eu acho que é, porque eu lembrei da logo da prefeitura. Nossa, nem tem no Google. A gente tem uma secretaria de inovação tecnológica e não alimenta as informações. Mas a gente tem uma secretaria de cultura que não tem. Que não, então, é junto educação, cultura e turismo. Isso. Né? 89. Mas 89 é 35. Né? 2000 é 35. Nesse quesito, nesse quesito de ter secretarias que não funcionam bem, de ter funcionários que não fazem o trabalho, estão lá só pelo salário, parece que eles fazem um corpo mole ali, e esse corpo mole apenas está ali para passar o tempo, né? E aí com esse corpo mole a cidade não desenvolve. Mas deixa esse assunto para lá. Vamos falar da sua pré-candidatura. Vamos. Deixa esse trem para lá. A decisão que você teve para ser pré-candidato, já falamos. Eu queria saber das propostas. Já pode falar? Não pode. Não? Não.
Só Infelizmente, não. quando Só- que é a só sua bater. convenção? Quando que é a sua convenção? Não sei ainda, fialho, mas tem que ser até dia 5, né? É dia 5. É. E a questão do... Você fez um vídeo sobre o lixo. Eu quero que você fale sobre esse vídeo do lixo. Vídeo de lixo? É que você filmou ali mais ou menos na Finanças? altura do shopping. Não, aquilo lá. Você não assiste, né? Meus vídeos. Cara, eu só curto. Tá ótimo. Desengaja. Eu curto. É Eu esse? curto. É esse aí mesmo. Não era, Deixa eu- o objetivo não deixa eu era o virar. lixo, não. O objetivo não era o lixo. O objetivo era criticar duas crianças que estavam no sinaleiro Trabalho trabalhando. escravo infantil. Trabalho infantil. Isso. Era Como- isso, essa como crítica. que resolve? Porque É muito fácil. desde que o mundo é mundo, Existe criança em sinaleiro vendendo balinha, não né? existe criança. Eu lembro do Mas Globo diminui Repórter. bastante, Eu lembro do Globo Repórter. Minha mãe me colocava pra assistir Globo Repórter 11 horas da noite. E tava lá o cara invadindo a mineradora porque tinha criança cavando coisa no interior do Pará para pegar, para receber 10, 20 reais para alimentar a própria família. Exatamente, você falou tudo. É isso. Qual que é o objetivo dessa criança estar ali fazendo aquele trabalho? Na maioria Fazer das mais vezes dinheiro. é alimentar a própria família. Eu já vi inúmeros casos de meninos de 8 anos que precisam trabalhar porque a mãe, que é uma mãe solo, não consegue trabalhar porque ela precisa criar todos os filhos que ela tem ali, não tem com quem deixar, não tem vaga em CMEI e não tem possibilidade de outras coisas para essa criança fazer. A gente está no período de férias. Aqui em Senador Canedo há muitos anos não existe problema com vagas em escola. O problema, isso eu acho que talvez eu diria Goiânia também não tem esse problema, porque a escola é mais tranquilo conseguir vaga. A dificuldade é no CMEIs, educação infantil, creche. Essa é a dificuldade. Então, se você não tem uma outra alternativa para aquela família, de desenvolvimento para aquela família, eles vão dar os próprios pulos. E aí que entra o trabalho infantil, entra a exploração do trabalho infantil. Você precisa criar possibilidades para essas crianças e para esses pais. Porque realmente não dá para apontar o dedo para a cara de uma mãe e falar: como é que você está deixando um menino de 12 anos e vender balinha no sinaleiro? Não tem como. Ela Tá vai errado, mas o que ela Ela vai vai te fazer? encher de argumentos e vai te convencer. Sim, ou você vai lá e vai ajudar ela, vai bancar ela, vai comprar um almoço, porque a gente sabe, fialho, qual que é a realidade dessas pessoas dentro da casa. Eu lembro que quando eu trabalhei no Abdon, o Abdon é uma das últimas escolas de Senador Canedo. Hoje, lá tá mais regionalizado, mas em 2016, você chegava no Abdon, depois do Abdon era mato, que é ali no Laranjeiras. Perigoso, hein? Muito perigoso. Então ali tinha meninos que iam só para comer. E aí eles inclusive levavam as vasilhinhas de sorvete pra gente pôr mais comida para eles levarem para casa. Cara, essa é a realidade da cidade, precisa entender que é essa realidade. O município ele recebe recurso do Fundo Nacional de Assistência Social para romper todas essas barreiras, para criar, através lá do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, possibilidades para essas famílias. Mas aí tá fazendo o quê, cara? Tá fazendo panfletinho, vestindo camiseta e indo pro sinaleiro. É isso que é feito hoje, mas efetivamente não está sendo feito nada. Nada. Então tem por exemplo, o prefeito acabou com um projeto dinamizador. O projeto dinamizador, ele acontecia no contraturno. Contraturno é, se o menino estuda de manhã, ele vai lá à tarde para fazer aula de reforço. Ou seja, ao invés de ele estar na rua ou no sinaleiro, fazendo o que não deveria estar fazendo, ele está lá na escola aprendendo o que ele perdeu durante o período da pandemia. E aí hoje a gente chega em várias realidades que esse ato de cortar o projeto dinamizador para economizar gera criança no sinaleiro, gera a cidade com o menor índice de alfabetização do Brasil. E aí, qual que é o objetivo desse prefeito, do secretário de educação, dessas pessoas? Aí a gente chega naquele ponto, você falhou enquanto prefeito, eu não estou nem aí como que é a sua vida enquanto pessoa. Mas enquanto prefeito, você falhou. Aí assim, vai ter uma relação de amizade? Não, prefeito, é isso que eu sempre quis, foi isso que eu sempre lutei, foi por isso que eu te apoiei, foi por isso que eu caminhei com você. E aí, se você falha nisso, pra mim, você não serve mais, porque eu não queria outra coisa de você. Eu não esperava outra coisa de você, eu esperava isso. Enquanto ser humano, você caminha desse jeito. E aí, se você chega, porque assim, não dá pra você falar também, eu não sou corrupto, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou um cara super bacana, se você nunca teve a oportunidade de fazer o contrário, de ser o contrário.
Então o cara teve a oportunidade de ser o que ele nunca foi, e foi. Porque até aquele momento ali era uma pessoa bacana, era uma pessoa boa, você sentava, você tinha várias conversas boas, mas aí na hora que ele teve a oportunidade de ser um sacana com a educação, de ser um sacana com o serviço público, de ser um sacana com o desenvolvimento da cidade, ele foi, em todas elas. Entende? É esse ponto que tem de falha. E aí você acha que isso tá ligado ao caráter ou não da pessoa? É óbvio que tá completamente ligado. Então não dá pra ter uma relação. Aqui eu tô te respondendo a primeira pergunta. A gente faz o corte lá pro início. Sim, é porque eu não tinha respondido ela. Não tem problema. E essa Mas é tenso, eu fico grilado. essa ideia, porque assim, a gente foi criado, pelo menos eu fui criado, com a ideia de que não dá pra salvar o mundo, não dá pra segurar o mundo e não dá pra você ganhar o mundo inteiro. Só que isso veio de pessoas que foram criadas nos anos... Meu pai nasceu nos anos 60, em 61, sabe? E teve que estudar pra caralho pra virar um puta do médico. Hoje, dá pra abraçar com o desenvolvimento da internet, né? Só que, quando a gente tem a internet na nossa mão, a gente tem serviços como tráfego pago, a gente tem serviços para divulgar as coisas boas, né? E aí as pessoas, elas não usam. Eu tô falando, eu tô lembrando, eu já tô vendo amanhã, eu lá na prefeitura, o povo me xingando. Não tô nem aí, não. Porque a verdade tem que ser dita, né? E as pessoas não usam essas ferramentas. É nesse ponto que você define seu valor. É nesse ponto que você define seu valor. Porque se você consegue concordar com absolutamente tudo, até no que você discorda... Ah, não, aí não... Que valor que você tem, vale, né? não. Não vai ter, literalmente, porque ninguém vai querer saber de você. Ninguém vai sentar... Eu não viria aqui sentar contigo sabendo que você tem seus valores. Porque assim, eu super compreendo hoje você estar na base do prefeito por conta do seu trabalho, por conta de ter que... Não sei, eu não sei quais são as suas ferramentas de apoio à gestão, mas a gente sabe que para essa questão de... Como que chama esse... Porque eu falei web TV esses dias, as pessoas me corrigiram. Aqui é o podcast. Mas como que eu chamaria isso? Para meio que criar isso, para essas pessoas de mídia, a gente percebe que existe uma abertura muito grande no momento atual. Não estou falando da prefeitura, não estou falando da abertura da prefeitura, a abertura do mundo. O mundo hoje está girando através de podcast. Ninguém fala de rádio mais, as pessoas falam de podcast, as pessoas falam de cortes que você solta lá nas suas redes sociais e viraliza muito mais do que uma entrevista que o cara deu lá no Globo Repórter há um tempo atrás. Entende? Então, hoje, o seu papel é muito mais forte do que as possibilidades que as pessoas te dão. Então, não é que você está caminhando do lado deles, eles precisam de você e te chamaram. Eles precisam disso e te chamaram. E aí, só que eles precisam de você. Aí cabe a você. Não vai tirar o meu papel Exatamente. de questionar. Exatamente. Porque senão vira ditadura. Sim. Olha a Venezuela. Exatamente. Venezuela virou um... Eu ganhei e pronto, acabou. Não ganhou. Olha aqui no site. O site tá fora do ar. Você viu? Cara, eu fico puto. E é um cara de esquerda. E eu me considero. Eu não vou nem falar disso. Não. Você se considera de esquerda? Não posso entrar nisso. Não, mas a questão é... É leis. O Brasil, ele é um dos países com a maior assim, gama de legislação. Se você defende as legislações que existem, você já tá... Pra mim, tá ótimo. É porque eu fui criado assim. Ó, você respeita, você abraça, quem sorri pra você, você sorri. E você conversa, não xinga, não fala alto, conversa no mesmo tom que a pessoa, se ela se desequilibrou, você dá o ombro amigo ali pra ajudar, você ajuda, Sim. você aconselha, mesmo que você não vá nunca mais olhar pra cara da pessoa, né? Eu fui criado assim. E aí, ao meu ver, parece que de 2018 pra cá que criou direita e esquerda. Eu não sei se era porque
eu nunca quis saber de política e a partir de Aí você foi 2018. obrigado a escolher um lado. Aí eu fui, não, eu fui automaticamente para um lado, Todo porque mundo foi obrigado a definir o que você era. Eu não sabia também o significado e qual que era a diferença. Eu tive que pesquisar. Sabe aquele joguinho que tem no Instagram, que você vai marcando os pontinhos e aí ele fala o que é que você é? Foi quando surgiu também. o Kiss do Para eu Facebook. entender que uma pessoa de esquerda, ela tá mais ligada ao desenvolvimento da sociedade. Uma pessoa de esquerda, ela tá mais ligada ao desenvolvimento das pessoas. Uma pessoa de esquerda, ela tá mais preocupada com as pessoas que não têm o que comer. E é isso, esse é o histórico de pessoas de esquerda. As pessoas de direita não são pessoas ruins, são pessoas que estão mais ligadas ao liberalismo, ao desenvolvimento neoliberal, ao desenvolvimento de empresas, é isso. Você consegue perceber que aqui existe um grupo de pessoas que está querendo ajudar quem está crescendo. E aqui é um grupo de pessoas que está querendo ajudar quem já cresceu e precisa estabilizar. E precisa, é necessário os dois grupos. Só que aí criou uma guerra. Eu digo que eu sou de direita, mas eu sou um direita rancoroso, viu? Quem não vem em mim quando eu sou pequeno não vem mais. Ah, entendi. E tá certo. Só se pagar. Eu acho que nem pagando. Sério? Eu acho que pagando sim. Aí é que entra, eu acho que sim. Eu acho que... não. Eu tava conversando com meu pai. Meu pai trabalhou em 92 aqui no PSF Santa Rosa. E aí era a gestão de uma pessoa aí. E meu pai falou, vou te ajudar, tudo mais, mas você não chama essa pessoa, porque eu não gosto dessa pessoa. Eu vou atrás, eu vou contrariar meu pai? Jamais, entendeu? Tanto que até hoje... Ah, sério? Tanto que até hoje essa pessoa nunca veio e meu relacionamento com meu pai tá de boa, sabe? E já recebi proposta, e coisa de dezenas de milhares de reais. Eu falei, cara, não, sabe? Então, é a mesma coisa. Eu tava conversando com o Sidney Vilela e aí ele falou, mas se o fulano te oferecer 3 milhões... para fazer uma participação no seu programa e você participar ali da campanha dele. Eu falo, cara, não, porque dinheiro não me compra, né? Eu venho de um lar estabelecido, graças a Deus, e eu acho que as pessoas têm que colocar os seus valores, seus princípios, sabe? E tipo assim, pode demorar 10 anos. Vamos supor que eu aceite os 3 milhões. E a minha consciência? E os demônios que vão girar à minha volta, sabe? Eu penso muito nisso, eu penso muito no temor de Deus, sabe? Tipo assim, meu pai me ensinou a ser corretinho, a ser bonitinho, não fazer coisa errada. Aí na minha cabeça isso tá errado, eu simplesmente vou ligar o foda-se. Aí isso vai me martirizar a vida toda. Eu acho que não vale a pena, sabe? São coisas que não valem a pena, o dinheiro... é bom, mas o dinheiro não compra a paz que eu vim buscar nessa cidade. Tanto que no início do podcast eu demorei pra caramba pra receber um parlamentar, um político e por aí vai. E eu acho que é isso. Eu concordo. Mas por que você não gosta de falar de direita, esquerda, centro, por aí? Eu acho que define muito, Fialho. Desculpa, você falou que não ia falar, mas eu preciso. Não, eu não... Porque assim, eu não acho que seja uma situação relevante, por exemplo, para um vereador, qual que é o posicionamento dele, porque hoje a gente tem legislação suficiente para cumprir com os interesses de todo mundo. É claro que se você pensa num vereador ou num legislador que vai trazer novas ideias, aí sim você tem que saber se os ideais deles são parecidos com o seu. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou contra o casamento gay. Eu também não. Obviamente. Cada um é feliz do jeito E não existe todas as legislações, a Constituição Federal falando que a gente não tem que distinguir as pessoas e tratar elas de forma diferente pela orientação sexual, pela raça ou pela... Não tem? Isso então é simples, está na Constituição Federal. Então não interessa se o cara é de esquerda ou se ele é de direita. Eu, por exemplo, conheço inúmeros evangélicos que acreditam que o casamento gay não vai ferir a Bíblia, não vai ferir o que está falando na Bíblia, porque a Bíblia fala que eu tenho que amar a todos. E não é amar só aquele ali ou só aquele ali, são todos.
Então, é nesse ponto que eu acho que a gente acaba perdendo tempo em discussões de eu sou de esquerda ou se eu sou de direita, enquanto, na verdade, a gente tem direitos básicos que não estão sendo estabelecidos, direitos básicos que estão sendo violados, e a gente está preocupado em criar legislações, sendo que as que a gente já tem não estão sendo cumpridas. Ao invés de você ficar preocupado com o que a pessoa faz dentro de 4 paredes, Sim. dá o básico para ela sobreviver. Exatamente. E o que ela faz, Sim. deixa de fazer. E isso, para mim, é um mecanismo que foi criado para fazer essa manobra da massa, sabe? Igual existe vários argumentos de que, por exemplo, a Isaura não gosta de pobre. Cara, que discurso mais idiota, que coisa mais imbecil de se falar. Isso, mas para que serve isso? Você acha que a Isaura, em algum momento da vida dela, ela se comportou de uma forma que não gosta de pobre? Olha quantas pessoas têm a vida desenvolvida por conta das empresas que ela tem aqui. E pobreza não define ninguém. Pobreza é um estado. Ninguém é pobre o resto da vida, ninguém é rico o resto da vida, é um estado. Às vezes pode até ser sim que uma pessoa é pobre o resto da vida, mas inclusive relativamente. Porque para ela a pobreza pode ser isso ou aquilo, enquanto para mim a pobreza pode ser você não ter o que comer. Para outra pessoa, pobreza pode ser não conseguir viajar mais que 2 vezes por ano. Pobreza para outra pessoa pode ser não conseguir pagar uma escola para os filhos. E aí você entende que o que eu preciso é de um governante que queira acabar com a pobreza, por exemplo, de comida. A gente ainda tem muitas pessoas que não têm o que comer, muitas pessoas que catam comida no lixo para poder alimentar os filhos, muitas pessoas que põem os filhos no sinaleiro para poder comprar comida para os outros irmãos. Entende? É isso que a gente precisa combater e não ficar criando discurso de que o fulano não gosta de pobre. O fulano é isso e aquilo. Não, isso é idiotice. Isso é uma situação criada para manobrar pessoas que não terão alcance àquela pessoa para saber se ela é exatamente daquele jeito. Entende? Do que um prefeito que tá ali te abraçando, um prefeito que é super agradável, mas no final das contas não tá preocupado para acabar com a pobreza. Você me fez lembrar de uma namoradinha que eu tinha. E aí o padrasto dela falava assim, não, porque tem que começar a trabalhar com os 14 anos, porque eu comecei com 8 dentro de um pit dog. Eu lavava, como que era? O negócio, a chapa para fazer hambúrguer, não sei o que, e limpava depois, não sei o que. Mas eu tinha meu pai que pagava comida, água, tudo, e eu trabalhava porque meu pai falava que eu tinha que trabalhar para eu aprender o valor do dinheiro, para eu aprender não sei o que. Só que isso são falas dos anos 70, 80, né? Acho que os anos 90 até que entra mais ou menos nessa pegada. Mas isso já imaginando os comentários que vão ter em cima dessa pauta, eram tempos diferentes, né? E hoje você tá aí sentado assistindo esse podcast, mas o que você que está assistindo acha que o Sidney pode fazer como proposta para melhorar a nossa cidade? Porque a gente vota em uma pessoa que quer que ela melhore a cidade como um todo, né? Como um todo, não só aquele grupinho. Pra ele mesmo. E eu acredito que você está aqui por conta que a gente acredita no mesmo ideal, mesmo Sim. Você sendo de esquerda e eu sendo de direita. Eu não sou de esquerda. E nem eu de direita. Eu acabei de descobrir que eu não sou. Meu Deus do céu. Mas essa... Confundir a cabeça da gente. Cara, tá tudo muito complicado. E é tão... Eu assisti um negócio, eu li um negócio que é tudo culpa do PT, sabe? Sabe aquelas páginas extrema direita que falam assim que o PT fez a diferença, ele começou diferenciando o negro do branco. Aí depois começou classificando o LGBTQIA+, dos héteros. Aí depois começou a
dar auxílio para as pessoas não trabalharem, porque as pessoas precisam de emprego, as pessoas não precisam de auxílio, não sei o que, blá, 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 blá. Ou como diz, a temática você já sabe de cor, né? Mas é loucura. E é muito errado, né? Você falar que as pessoas não precisam de auxílio, todo mundo precisa de auxílio. Todo mundo precisa da mão estendida. Eu sou fruto de uma mãe que recebeu auxílio do governo. Eu não acho que eu sou um vagabundo, eu não acho que eu sou um cara que não estou procurando me desenvolver, eu não sou um cara que ficou a vida inteira dependente de auxílio, a minha mãe também não foi, mas se não fosse aquele auxílio que tivesse recebido durante aquele período... Você não tinha virado nada. Não tinha. E por que você não tá tomando café? Eu também. Mas eu tô virando aqueles canadenses. Cadê a Andressa? Não foi ela. Tá lá no escritório dela trabalhando. Tá gelado esse trem. Advogada. Não, eu não importo não, tá bom. Deixa eu terminar isso, eu pego mais. Mas esse trem deve estar só... Tá gelado, mas eu gosto. Credo. Eu gosto, não acho ruim não. Credo. Mas em relação à política do nosso município, você tem vários amigos, né? Dá pra ver que seus podcasts, quando você vem aqui, são bem visualizados. E nesse quesito, são várias lideranças que estão com você em busca de um Canedo melhor. E qual seria a cidade dos sonhos para você? Em um curto espaço de tempo. Não é 10 minutos. Não, você que sabe. Quanto mais você falar, melhor. Não, a cidade ideal pra mim é a cidade que respeita todas as pessoas. É uma cidade que seja para todos e todas. Uma cidade que atenda aos interesses de todas as pessoas. E quando eu falo interesse, não são interesses individuais, porque a cidade, em volta de uma gestão pública, né, que é o que a gente está falando, ela precisa atender aos interesses coletivos. Então precisa entender coletivamente o que está precisando, o que está falhando. Essa é a cidade ideal, a que atenda aos interesses do coletivo, de todas as pessoas, de todos os evangélicos, de todos os espíritas, de todos os educadores físicos, de todos os educadores em escolas, de todos os comerciantes, de todo mundo tem um interesse ali sendo violado. A gente percebeu esses dias que teve uma mudança na via, ali da rodovia indo para Caldazinho. E o comerciante eu não lembro o nome e não vou fazer merchan de graça. Não paga propaganda. Exatamente. E ele reclamou. Ele reclamou porque nem ele nem os outros colegas dele, que também são comerciantes ali da via, não foram ouvidos. Mas e aí, como que é isso? Por que eles não foram ouvidos? Eles precisavam ser ouvidos, eles precisavam ser escutados. E é isso que a gente percebe que há de falha, fialho. Mas é isso, eu acho que a gente precisa ter os interesses de todo mundo. Por exemplo, você acabou de falar aqui de uma secretaria que poderia ser criada para pegar pessoas anônimas e torná-las visíveis. E eu tenho certeza que você não está falando de pegar a sua carinha e colocar ela para todo mundo conhecer. Não, é as ideias que você tem e que eu tenho certeza que atenderiam os interesses de várias outras pessoas do seu nicho, que poderiam ser escutadas e aí traria benefício para um monte de gente. Só que eu não quero tornar essas pessoas o meu nicho. Tanto que eu falo que o meu nicho é a sociedade. Não, nicho que eu digo porque a gente não chegou no consenso de definir um nome para pessoas da mídia. Mídia é estranho, não tem outro nome. É mídia. Jornalistas. Obrigado pelo caderno. Jornalistas. Não precisa. Porra, não tenho diploma, galera. Foi mal. Mas não precisa não, precisa? Não precisa não. Pois é isso que eu tô querendo dizer, sabe? O nicho de jornalistas. Então, eu tenho certeza que você tem um monte de ideia, desde a época que você tinha a ideia da mansão pros influencers. É uma ideia que você deve ter, que vai atender os interesses do seu coletivo, porque o seu coletivo são jornalistas. Você não vai arriscar aqui comigo a falar de comerciante de ração. Não, nem sei. Você não sabe, não tem que saber. Só sei a ração que meu cachorro come. Exatamente, é isso. Mas você deve ter um monte de ideia que vai beneficiar todos os jornalistas da cidade. E é isso que a gente precisava. Eu acho que não teria necessidade da gente ter uma secretaria com esse objetivo. A gente precisaria ter um prefeito que conseguisse separar as pessoas por nicho, as pessoas por grupos e ouvir todos esses grupos, sem querer saber se esse grupo está do lado de A ou do lado de B. Porque no final das contas, se caminhar desse jeito, vai estar todo mundo do lado dele. Todo mundo.
Eu tenho certeza disso. Essa é... Eu queria ser prefeito um dia, pra fazer e ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Não, quando eu mudei pra senador Canedo, o povo falava, vai lá, o Fialho mudou pra senador Canedo porque ele vai ser prefeito de lá. Eu olhava pra cara do povo, eu falo, não, meu irmão, não tenho paciência nem pra conversar com você durante 15 minutos, vou ter paciência pra ser prefeito? Tá doido. Sou mais participar de obras sociais e tá tudo certo. Mas, pra finalizar, eu sempre tenho minhas 3 perguntas. Que travam, né? Mas o Sidney nunca trava. Então, deixa eu procurar umas coisas aqui pra ele dar uma pensada. Cara, você é formado, né? Em Direito. Eu queria tanto ajuda pra mim, quanto para as pessoas que estão assistindo. Queria que você citasse alguns livros que te ajudaram no decorrer da vida, para as pessoas pelo menos terem um mínimo de interesse para saberem como lidar. Aliás, indique livros que você acha importante, Deixa eu pegar o nome. ao seu ver, para que as pessoas entendam a forma que você pensa para uma pró-sociedade, né? Por favor. A minha situação atual, a minha condição atual, o meu estado atual de mente, ele veio a partir de inúmeras vivências. E as minhas vivências, elas foram muito diferentes, filhos. De quando eu nasci até aqui, eu passei por muita coisa. Então eu acho que o que me consolidou na pessoa que eu sou hoje é mais as minhas vivências do que as leituras que eu fiz. As leituras que eu fiz, elas me deram suporte para ver a vida que eu sempre vivi de uma forma mais... Como que fala? Uma forma mais lúdica, uma forma mais genérica, uma forma até de pensar que eu não sou o único que estou vivenciando aquela condição. Não sou o único que estou passando por essa situação. Eu lembro que quando eu estava, sei lá, acho que na 4ª ou na 3ª série, eu li um livro que me marcou e eu lembro o nome dele. Até hoje estava pesquisando aqui para saber quem era o autor. Depois eu olho e te falo, mas chama Eu Cresci e Agora o Que Vou Ser. Naquela época eu nem tinha crescido ainda, mas veio pra mim de uma forma muito interessante, pra eu pensar naquela época que tava bem numa transição ali, que quando a gente sai da 4ª série, ia pra 5ª série, Nossa, né? era uma mudança gigantesca. Que você podia usar caneta a partir daí. Não era mais não estudava mais ciências. Isso, e você consegue perceber, por exemplo, quando eu gosto muito de brincar disso, porque eu lembro que até a 4ª série você só podia usar lápis. E da 4ª série em diante, da 5ª série em diante, era só caneta. Não podia usar lápis, a não ser que fosse para responder alguma coisa que fosse corrigir depois. Tanto que é uma transição e você entende o processo pedagógico disso? De criança para pré-adolescente. A transição do período que você pode errar para o período que você não pode errar mais. Então você entende o que queriam introduzir na cabeça da gente? Até aqui é como se você estivesse num estágio. Até aqui é como se você estivesse podendo ter inúmeras descobertas, ter inúmeras situações. Daqui pra frente, vamos ver. Daqui pra frente não tem oportunidade de falhar mais, daqui pra frente não tem oportunidade de errar mais. E o mundo, ele vem... Eu sempre falei dessa forma e sempre tomei muito cuidado, principalmente depois que eu assumi a Secretaria de Educação. Eu nunca me encaixei no padrão educacional que existe, nunca me encaixei. Eu reprovei 3 vezes... Eu reprovei 3 vezes. Eu reprovei 3 vezes. E sempre em exatas. Até hoje eu não sei exatas. Não é aquele negócio de, porque eu sou de humanas. Não, eu não sei mesmo. Mas o que você leva para a vida do ensino fundamental, do ensino médio? Cara, os desafios. Eu tenho meus amigos. Os desafios que a gente vivia ali. Porque você lembra Obrigado, pai, por pagar R$700 na mensalidade, mas foram só meus amigos que trouxe, né? As suas vivências naquela época, né? As pessoas que você convivia ali.
Eu não vejo absolutamente nada de sucesso pro padrão que a gente tem hoje de educação. Então é um padrão que se você não se encaixa, você vai perder. Você vai perder tempo, você vai perder sono, você vai perder amigos, você vai perder neurônios, você vai perder um monte de coisa. Se você não consegue se encaixar. A gente percebe que a população hoje, ela se encaixa com muita facilidade. Ela se encaixava, né? A gente tá percebendo que até que não. 32. Você tem a mesma idade que eu. Você lembra mais ou menos em 99, 2000, a gente era criança. Mas 8 assim, anos, né? Mas assim, sua vivência foi diferente da minha. Você lembra no quesito, aquelas propagandas de cigarro na televisão? Do povo fumando, né? Criança fazendo propaganda de cigarro, né? Cerveja. Hoje tem um órgão, responsável para banir essas publicidades maldosas, que inclusive na pandemia o povo tava bebendo cerveja, uísque, fazendo live sertaneja, e aí esse órgão, que eu não lembro o nome, bateu em cima, teve gente que tomou multa de 1 milhão, 2 milhões, sabe? E não pode, aí o povo colocava o álcool numa garrafa de café e por aí ia. E eu ficava, uai. E não pode? Agora até fiquei nessa dúvida. Não existe mais propaganda de cerveja. Não, de cerveja. Skol fazia, colocava... Descendo redondo, lembra da tartaruga? Lembro. Antártica era um pinguim andando. O Marlboro era um cara num cavalo. Tinha uma criança, você não lembra? Tinha uma criança fazendo propaganda do Marlboro. Criança eu não lembro. Tinha criança, depois você pesquisa. Aí eu vou... eu vou ficar te devendo essa informação, porque eu não lembro. Mas é trazendo isso da mudança, né? Sim. E é uma mudança geracional, né? Sim. E o que você acha disso? Você acha que realmente é importante ou é bobeira? Cara, eu acredito que seja esquisito. Porque eu acho legal bloquear essas propagandas em rede aberta, né? Porque tem criança, não lembro, de jeito nenhum. Essa não é da nossa época, mas existia. Mas assim, tem crianças que... Tem crianças, ó. Tem propagandas que realmente lascavam tudo, né? Só que eu acho que com o avanço da internet começou a ficar proibido tudo, né? Porque fica tudo muito exposto. Sim. E a família da pessoa, e não sei o que, não sei o que. E aí o povo que nem é da família se preocupa com a pessoa só por conta que quer militar naquele negócio, porque acha um absurdo e não sei o que. E aquilo vira uma zona. Entendeu? Entendi. Mas, você falando da... Criança fazendo propaganda de Presto Barba. Não vou lembrar desse trem nunca na minha vida. A terceira pergunta, eu queria que você fizesse uma pergunta para eu te enviar, para você publicar no seu Instagram com colaboração com um podcast, para as pessoas do meu público e para as pessoas do seu público responderem. Quais projetos vocês acham que seriam fundamentais para o desenvolvimento do Senador Canedo? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí para fortalecer. Deixe sua opinião nos comentários, o que você acha que tem que melhorar, o que você acha, se o Sidney falou alguma parte aí do episódio. E vamos junto fazer essa mudança. Um beijo. E segue o Sidney nas redes sociais, link na descrição. Então é isso, pessoal. Valeu. Mais uma experiência super bacana aqui com o Fialho, da gente poder discutir um pouco da vida da gente e do que a gente pensa que pode melhorar em Senador Canedo. E é isso aí. A gente conta com a participação de vocês, inclusive nas minhas redes sociais. Sidney Pires. Valeu. É nóis.